Nosso protagonista, Kim Jae-han, de 24 anos, trabalhava como artista de webtoon, e depois de trabalhar a noite toda em sua história, ele enfim vai descansar. Mas ao ver a sua filha deitada do lado da sua esposa, como o bom pai babão que é, vai até ela e fica admirando essa coisinha fofa. Porém, de repente, a menina acorda do nada, querendo brincar. Ele diz que não pode, pois trabalhou a noite toda e precisava descansar, mas ela nem ao menos escuta ele. Mas para a sorte do prota, sua esposa Sena Io acaba acordando e fala para Dayun que seu pai precisava descansar porque tinha trabalhado a noite toda. Como Dayun era muito teimosa, então ela já retruca a mãe dela dizendo: então se é assim, ele não deveria trabalhar. Realmente, ela não está errada nisso. Sua mãe então diz que se ele não trabalhar, quem irá pôr dinheiro em casa e comprar as coisas deliciosas que ela tanto ama? Ela responde então: é só você comprar para mim então, mamãe. Sua mãe então desiste de tentar conversar com ela e sai arrastando a menina para fora do quarto para que seu marido pudesse dormir. Obrigado, minha esposa. Sem problemas, vá dormir, peste. E a Dayun continua teimando com a mãe, dizendo que não queria ir e se acabando de chorar. Na minha época, vai eu fazer esse escândalo pra ver. O Prota então finalmente consegue dormir. Após algumas horas, ele acorda e adivinha, já pergunta da filha. Sua esposa diz que ela estava na pré-escola e ele fica todo ansioso, pois queria ver ela logo e ainda faltavam 3 horas para a aula dela acabar. O Prota então começa a ajudar sua esposa na limpeza da casa e não para de insistir para que eles fossem buscar Dayun na escola. Vamos lá pegar ela, pô. Na moralzinha, vamos lá pegar ela, carai. Não, vamos lá. Vamos pegar ela? Pegar ela? Não. Vamos lá, por favor. Vamos, desgraça, filha da... Depois de infernizar sua esposa, finalmente eles partem em direção à escola. No meio do caminho, sua esposa pede para ele parar na loja de conveniência para que ela comprasse pelo menos um café para a professora. Afinal, ele estava indo buscar Dayun antes do horário de saída. Sua esposa então entra na loja e ele fica no carro esperando, todo bobo pensando do que iria brincar com sua filha. Mas infelizmente essa alegria durou pouco, pois quando ele olhou para o lado, um caminhão desgovernado vinha em sua direção em alta velocidade e acaba atingindo seu carro em cheio, causando a sua morte. Em seu enterro, ao ver a sua foto no funeral, o prota fica sem acreditar, pois era muito difícil de assimilar tudo aquilo, ver a sua esposa de luto e a sua filha vestida com roupas de funeral. E o pior é ver sua filha querida sorrindo para todos os convidados, pois não tinha a mínima ideia do que havia acontecido com seu pai. O prota então entra em desespero e começa a ter lembrança do passado com a sua filha. Tinha tanta coisa que ele ainda queria fazer com ela, tanta coisa que ele queria fazer por ela, viver uma vida feliz, protegê-la, mas nada disso seria mais possível. Eu não estou suportando mais. De repente, uma figura de um homem vestido todo de preto aparece em sua frente, dizendo que dava bênçãos a ele e um adeus. O prota então pergunta ao homem se ele tinha vindo buscar ele, mas o homem simplesmente desaparece e a sua alma acaba sendo deixada para trás nesse mundo. Com o passar do tempo, Dayun já estava no ensino médio e um dos alunos que mais parecia um coroa do que um jovem, porque não é possível um cara estar no ensino médio e ter essa aparência, só na cabeça dos coreanos mesmo, né? Pede a Dayun pra sair com ele. E o maluco se achando, né? Sou foda. Porque estava se confessando na frente de geral e dando um iPhone de presente a Dayun. E todo mundo impressionado com aquilo, né? Pedindo pra ela aceitar, gritando. Mas o trouxa toma um toco bonito dela, que recusa o pedido dele. O cara fica puto e diz que estava com pena dela e que queria proteger ela, mas que de agora em diante ela seria perdedora da escola. Um mês se passa e um dos alunos tem a sua carteira roubada. O professor então pergunta aos alunos quem tinha feito isso, como se alguém fosse dizer: não, fui eu. O cabeça de cuia responde que durante a aula de educação física a única pessoa que tinha ficado na sala foi a Dayun. E é claro que isso foi tudo uma armação dele, pois quando a professora esvazia a bolsa dela, lá estava a carteira do aluno. A professora então fala para Dayun vir com seus pais no dia seguinte para a escola, mas quando a professora diz isso, a galerinha gente boa da sala dela, né, diz a professora que Dayun não tinha pai. Um dos alunos até comenta que só se trouxesse um invocador para trazê-lo de volta à vida. Não ria não. Se você... O prota, ao perceber alguns machucados em sua filha, decide ir até a escola e acaba presenciando tudo. Mas ele não podia ficar parado só assistindo tudo aquilo. O prota então diz que vai acabar com a raça deles. No outro dia, a mãe da Dayun chega na escola para conversar com a professora. A professora, ao ver a mãe dela, fica impressionada, pois ela parecia muito jovem e bonita.
Já ela, coitada, feia que só desgraça. O professor então começa a descer a lenha em cima da mãe da Dayun, dizendo que mesmo sendo difícil criar uma filha sozinha, sem um pai presente, deveria pelo menos ensinar o básico à sua filha, o que é certo e errado. Mas ela não esperava que a mãe da Dayun daria uma resposta à altura. Bom, você tá dizendo que minha filha roubou a carteira, mas você viu ela fazendo isso? Então nesse caso eu não posso deixar minha filha com uma pessoa como você, que não tem caráter nenhum. Adeus, vamos embora, Dayun, agora. E a professora fica sem reação nenhuma. Ao sair da escola, Dayun vai logo se explicando com a sua mãe, dizendo que não tinha feito aquilo, que era tudo mentira. Sua mãe então lhe dá um conselho, dizendo que no mundo há bilhões de pessoas, que mesmo que algumas pessoas ignorem ela, isso não significava que todo mundo faria o mesmo, e diz que irá transferi-la para outra escola. Dayun fica emocionado ao ouvir isso, e o Prota também, cheio de orgulho, da esposa forte que tinha. Afinal, não foi nada fácil para ela criar uma criança sozinha. As pessoas sempre apontaram o dedo para ela, dizendo coisas bem cruéis. Mas ela não fugiu, e apesar das fofocas das pessoas ao seu redor, ela conseguiu proteger a casa onde eles moravam. E o Prota aproveitava isso, para ficar no escritório dele antigo, já que sua esposa tinha deixado do mesmo jeito que era. Ele aproveitava para descansar, sua alma ficar de boa, ou não, já que logo cedo mãe e filha já estavam discutindo porque era o primeiro dia de aula de Dayun na sua escola nova e ela iria se atrasar. Logo depois a sua esposa termina de preparar o café da manhã e serve na mesa, e adivinha o que era? Sopa de algas de novo. E olha a cara de desespero deles. Sua esposa então diz à sua filha que a sopa de algas ajuda na circulação sanguínea e no funcionamento do cérebro. Isso é típico de mãe. Sempre que a gente fala que não quer comer algo, elas viram as Drauzio Varela do nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Após o café da manhã, sua mãe sai para trabalhar e ela está terminando de se arrumar para ir para a escola. Dayun estava nervosa, pois espera que dessa vez consiga se adaptar à vida escolar, afinal não tem sido nada fácil para ela. Ao ver o quadro com a sua foto e de seu pai, ela começa a falar com ele, dizendo que sabia que ele estava torcendo por ela, mesmo estando no céu, e que dessa vez ela daria o melhor dela. O Prota fica orgulhoso de escutar isso, pois para ele ela já estava no caminho certo. Quando Dayun chega na sala de aula, o professor apresenta ela aos alunos e pede para ela se sentar. E do nada aparece um monte de vigião na janela para ver ela. E o Prota como? Tentando tapar a visão deles de alguma forma. Dayun era o assunto do momento na escola. Em sua sala, os nerdões do canto já estavam apostando entre si para ver quem tinha coragem de chegar nela primeiro. As garotas, por outro lado, morrendo de inveja dela, dizendo que Dayun não era tão bonita assim. A coitada da Dayun, igual uma estátua na cadeira, assustada com tudo isso. Mas de repente o representante da classe Hong, Jae-ho, aparece em sua frente todo simpático e educado, falando que sempre poderia chamar ele se ela estivesse com qualquer dúvida. Essa carinha de BTS não me engana, parceiro, aí tem coisa. E o Prota do lado dela, só observando ele. Mas já errou, logo é interrompido por Yeji, que diz que o professor estava procurando ele. Ele fica puto, mas disfarça e agradece a ela por avisar. E aproveita para chamar a Dayun para ver a escola, já que iria na sala dos professores. Sei. Após eles saírem da sala, Yeji pergunta às meninas se elas queriam sair com a aluna nova hoje. Essa daí também não é flor que se cheire. E nesse momento conhecemos a personagem Cho Yeji do primeiro ano, classe 2, tida como a garota mais popular da escola. Oh my God! Após a aula, lá estava Dayun, junto com as garotas, indo em direção ao karaokê. O Prota, ao ver aquilo, fica todo feliz, pois acompanhou de perto todo o sofrimento de sua filha na infância e na adolescência. E isso foi muito doloroso para ele. Ouvir os comentários maldosos das pessoas, ver ela sempre muito sozinha, mas agora isso tinha mudado. Ela não estava mais sozinha, ela tinha amigos agora. Mas logo esse cenário muda completamente. Quando ele vê as meninas oferecendo cigarro à sua filha, o Prota então sai da sala à procura do dono do estabelecimento, pois tinham crianças fumando ali. No entanto, ele acaba escutando em outra sala os valentões falando coisas bem pesadas sobre a nova aluna, que no caso era sua filha. Então ele percebe que tudo isso se tratava de uma armação das meninas com os valentões. Ele fica desesperado e volta à sala na tentativa de avisar a sua filha, mas como ele faria isso
ser apenas uma alma. Ele chama o nome dela várias e várias vezes, tenta tocar nela, mas nada adianta. Então o Prota decide procurar alguém para ajudar ela, pois em outras ocasiões algumas pessoas conseguiram ver ele. Ele sai correndo pela rua gritando, pedindo ajuda a alguém, mas ninguém consegue ver ele e nem sentir. Mas ele não desiste e continua correndo desesperado. Porém, quando ele estava perdendo as esperanças, um jovem aparece em sua frente e pergunta se ele estava bem. O Prota pergunta se ele estava vendo ele. O jovem responde que sim, é claro. No desespero por ajuda, o Prota acaba se aproximando do jovem e o inesperado acontece. Ele acaba de alguma forma possuindo o corpo dele. E quando ele abre os olhos, ele consegue sentir o ar frio, o cheiro, o barulho da música, tudo. Ele estava dentro do corpo de alguém. De repente, ele se lembra de Dayun e sai correndo para salvar a sua filha. A Hermione, coitada, a Dayun, Eu entendi a referência. estava sendo forçada pelo valentão a beber, mas ela recusa e diz que vai embora. O maluco fica puto e segura o braço dela e xinga ela. Ele diz que tudo bem, pode ir embora. Claro, se conseguir passar pela porta onde estava o bombado, bem na frente. Porém, do nada o Prota abre com tudo a porta, acertando o valentão no rosto e já mete um chute na cara do outro loirinho e joga um extintor na boca do líder da gangue, que cai no sofá. E depois o Prota começa a dar vários socos nele. As garotas ficam desesperadas ao ver aquilo e perguntam quem é ele e o porquê estava fazendo isso com seus amigos. O Prota então pensa: quem sou eu? Que eu devo dizer? Posso falar que eu sou o pai da Dayun. Eu sou o namorado dela. Geral fica em choque na hora, fi. O mano então, que tomou a extintorzada na cara, manda os seus capangas pegarem ele. E o Prota fala pra Dayun correr e os dois saem correndo de lá e conseguem escapar. Após conseguir fugir, Dayun agradece a ele por ter salvado ela e o Prota então pergunta a Dayun se ela estava bem. Ela, ao perceber que ele tinha chamado seu nome, pergunta como ele sabia o nome dela. Ele se enrola todo e diz que, logicamente, ao ver ela, deduziu que o seu nome era Dayun. Tá bom. Ela cai na risada, pois ele se comportava como alguém mais velho, mesmo sendo da mesma idade que ela. O Prota acompanha Dayun até a sua casa, mas o animal esquece que está no corpo de outra pessoa e coloca a senha da casa dela. Ela fica assustada com isso e pergunta como ele sabia a senha da casa dela. Então, né? Deixa ele lá, né? Eu dei a hora lá, né? Tadinha, né? Tchau. Ele fica em choque e sai correndo igual um louco e ela fica sem entender nada. Mas e agora o que ele faria? Pois estava no corpo de outra pessoa. Para onde ele iria? Onde esse jovem vivia? O moleque nem tinha celular, ao menos. O Prota não se lembrava, mas na hora que ele saiu correndo igual um louco, o celular acabou caindo no chão. Agora ele estava no corpo de outra pessoa, morrendo de fome, com frio, e para piorar, o moleque era um quebrado que não tinha R$1 no bolso. No outro dia, o mano que foi possuído pelo Prota, que se chama Rajun Io, chega na sala de aula, mas agora o Prota não estava mais no seu corpo. O seu amigo Siwo pergunta por que ele tinha faltado à aula um dia antes. Rajun diz a seu amigo: sabe quando você está andando e volta a si mesma e você se encontra andando no meio do nada? Siwo diz: então você quer usar essa desculpa com o professor dizendo que é louco. Será que ele vai entender? Mas o pior ainda estava por vir, porque adivinha em que escola Rajun estudava. Isso mesmo, meus amigos, na mesma escola que Dayun, e sentava do lado dela ainda. E quando ela chega na sala, ela logo reconhece ele, já ele ignora ela totalmente. Afinal, ele não tinha ideia do que aconteceu. Dayun então se pergunta: será que ele é outra pessoa? Do outro lado da sala, as duas feiosas logo reconhecem Rajun. Aparentemente, ele só vivia dormindo na sala de aula e era a primeira vez que estavam vendo o rosto dele. A K-pop, viciada em celular, dá um sorrisinho cínico, como se soubesse de algo que iria acontecer. E realmente acontece. Do nada, Rajun toma uma pesada e cai no chão. Eram os valentões que ele tinha batido no outro dia, afinal ele estudava na mesma escola que eles. É muito azarado esse menino. Ele então é levado até a sala dos valentões e toma um pau do maluco. E claro, ele não tinha ideia do porquê estava apanhando. Mas o Prota aparece no meio da multidão e vê o coitado do Rajun apanhando feio. O moleque não sabia se defender. O loirinho esquisito pergunta a Sangrio, que era o líder deles, o que devia fazer com Rajun, já que estava se fazendo de inocente. O líder diz para continuar batendo nele, quem sabe assim ele assume que fez. O loirinho então diz que dessa vez vai bater no rosto dele e até nomeia o soco antes do golpe. Mas só que dessa vez Rajun bloqueia o seu soco com a mão. Geral fica em choque com aquilo. Só que agora quem estava controlando o seu corpo era o Prota, que fala que agora vai sentar o cacete em geral. Cê é o bichão mesmo, hein, doido?
Porém, ele tem a brilhante ideia de atacar o líder primeiro para resolver isso de uma vez por todas. E então ele parte para cima do líder dos valentões com tudo. Mas todos os alunos da sala se juntam e começam a chutar ele no chão. Afinal, ele estava indo atacar o veterano deles. Depois de tomar uma surra, o Prota volta para a sala todo machucado. O seu amigo Siwo pergunta a Rajun, que no caso não era ele agora, né? Mas ao mesmo tempo era, vocês entenderam. Se ele estava bem e o que ele estava fazendo. Porque ele estava mexendo com os 12 zodíacos. O Prota então pergunta a ele quem eram os 12 zodíacos. Os Cavaleiros do Zodíaco. Siwo explica que o conceito era esse, que eu não entendi nada do porquê foi construído assim, mas beleza. Siwo diz que em nossa escola os 12 delinquentes mais fortes do ano são combinados cada um com um animal, como uma tradição da escola. Escola boa essa, hein? A tradição dela é criar delinquentes. E os animais são os seguintes: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, ovelha, macaco, galo, cachorro e javali. Então os 12 escolhidos devem tatuar os 12 animais em seus corpos e cada chefe pode criar uma gangue entre eles. No entanto, os membros da gangue só podem tatuar apenas um animal da gangue em seus corpos. E os caras que o Prota tinha arrumado treta eram da gangue dos macacos. O Siwo fica em choque e pergunta ao Prota como ele foi arrumar briga com esses caras. Mas para o Prota, que era um adulto no corpo de um jovem, isso parecia brincadeira de criança. Ele então levanta do nada e decide ir de novo à sala dos valentões, pois ele tinha que terminar com isso de uma vez por todas, porque senão sua filha com certeza continuaria sofrendo bullying nas mãos desses caras. O bichão levantou como? Com fogo no zóio, e até acabou assustando a Dayun que estava do seu lado. Antes de sair, ele agradece o estudante de óculos, que no caso é seu amigo ao mesmo tempo não, né? O moleque fica sem entender nada, será que ele levou uma pancada na cabeça ou ficou doido? E lá vai o Prota com o chinelo dele da Supreme, bolando um plano no caminho que na cabeça dele fazia sentido. Mas quando ele abre a porta para colocar seu plano genial em ação, já com a perna como, levantada lá no talo já pra chutar a cara do mano. Só que ele não esperava que os malucos estavam tudo de frente para a porta em uma formação que eles chamavam de Coliseu, que consistia em sentar em um círculo em volta para assistir às lutas, como faziam no Coliseu antigamente em Roma. E o seu plano vai por água abaixo e ele apanha de novo. Mas ele não desiste, pois esse é seu jeito ninja de ser e volta lá de novo, toma outro cacete. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O Prota então bola outro plano, dessa vez mais específico, e vai de novo. Uma das feozas da sala chama Dayun e pergunta a ela o que ela iria fazer, já que o seu namorado estava cavando a própria cova. E elas continuam rindo da cara dela. Dayun então percebe que o cara que a salvou aquele dia era ele mesmo. Do nada ela levanta com tudo e decide ir ajudar o Prota. Mas nessa levantada ela acaba prendendo os dedos de uma das feozas, que fica puta da vida com ela e fala pra ela voltar. Na sala dos valentões, eles estão conversando a respeito do Prota, pois já havia tocado o sinal e até agora ele não tinha aparecido, provavelmente tinha amarelado. O loirinho e o bombado decidem ir buscar o Prota na sala dele, já que ele não viria. Mas o que eles não esperavam é que o Prota estava bem próximo. Até demais. E quando o líder da gangue está de boa jogando seu Free Fire no celular, né? Ele escuta uma risada maligna do nada, filho. Adivinha quem estava ali na sua frente há um bom tempo? Sim, meus amigos, ele mesmo. Mas antes vamos voltar um pouco para que vocês entendam como ele chegou ali sem ninguém perceber. Depois que o Prota saiu da sala, o seu amigo decide chamar algum professor. Porém, quando ele olha para trás e pega o caderno do Prota, ele vê algumas anotações a respeito de um plano. E como era esse plano? Bom, na cabeça do Prota, seu oponente era só um aluno do ensino médio. Realmente, mas esses caras do ensino médio, digamos que não são muito normais, né? O foco do Prota era o líder da gangue dos macacos, que sentava lá atrás, mas entrar na sala do 11º ano era impossível. Os caras ficavam em formação. Ele seria pego na hora. Então a solução seria entrar pela porta da frente. Porém, se ele entrar pela porta da frente, tem uma distância para que o Prota pudesse chegar até o líder deles, e a chance de ser pego no meio do caminho era muito grande. Então, para não ser pego pelos outros e chegar até o líder, eu preciso me ocultar e não ser pego. E olha o disfarce dele, rapaziada.
Meus amigos, ele tava irreconhecível. Tinha como saber quem era esse cara, fala aí. Ele saiu esbarrando em geral com a camisa enfiada na cara, sem conseguir ver nada. E de alguma forma, não sei como, conseguiu entrar na sala sem ser visto. Me parece que você está sozinho agora, né? O Prota então ataca primeiro com um soco, porque quem ataca primeiro no X1 tem a vantagem, né? Ou não. Ele esquece que o maluco tinha as pernas e toma logo uma pesada na fuça. Os capangas do líder da gangue logo chegam em seguida, querendo bater no Prota. Mas o líder da gangue fala, não, deixa comigo, eu cuido disso. Você achou mesmo que conseguiria me bater como naquele dia no karaokê? Aquele dia eu estava bêbado, parceiro. Agora você vai apanhar igual uma malavéia. E o Prota toma logo um socão na barriga, uma joelhada na cara que ele sai até voando. Mas ele consegue levantar bem rápido de alguma forma. Porém, como ele já tinha apanhado o dia todo, ele estava bem fraco já. O Valentão então pergunta por que ele estava recuando. Você veio até aqui pra me enfrentar, não é? Ok, me desculpa, eu errei, cara. Eu quero me desculpar. Me desculpar um caralho, seu lazarento. Receba esse soco no queixo. Mas o líder não caiu nessa e desvia do golpe do Prota e contra-ataca com um gancho. Surpresa! Do nada o Prota agarra o maluco e não larga por nada, mesmo tomando vários golpes nas costas. O Valentão então vai com tudo em direção à janela e bate as costas do Prota no vidro. O maluco tava com sangue nos olhos e queria realmente matar o Prota. Mas do nada ele começa a apertar o maluco com tanta força que ele acaba apagando. Geral fica em choque a ver isso. O loirinho decide atacar o Prota com a cadeira e o Prota agora com o seu olhar sereno e posturado intimida o mano. Não vai dar não. Desgraça. O Pivete tá bem, viu? É ele que eu vou ter que enfrentar, é? Ou não, pai? Quem vai é Coelho? O Prota fala pra geral o seguinte, quem mexer com a Dayun da classe 1 do 10º ano, eu irei esmagar em pedaços. E naquele dia os estudantes do 11º ano do colégio Ginil viram o milagre de Moisés. Caralho, cuzão. Meus queridos, agora o Prota tinha virado bichão. Dayun ao ver aquilo fica emocionada e pela primeira vez o Prota recebe a admiração da sua filha. Ela então pede desculpas por não ter reconhecido ele antes. E do nada, quando eles estavam voltando para a sala de aula, o Prota para de repente e sente uma dor terrível. E começa a gritar como louco e pergunta se foi Dayun que tinha batido nele. Mano, tem demência? Mas vocês devem estar se perguntando agora. Tá, ele entra no corpo do moleque e sai na hora que quer? Calma. Aparentemente o Prota não sabe muito bem como funciona isso. Porque na primeira vez que entrou no corpo de Rajun, depois de um espirro, a sua alma acabou sendo expulsa do corpo dele. Então seria um espirro que expulsa a sua alma? Ele só tem a certeza de uma coisa, que ele sempre acorda na manhã do dia seguinte, no mesmo local que ele morreu. E adivinha, hoje era a manhã seguinte. O Prota sai desesperado correndo para a escola novamente. Enquanto isso, na escola, Dayun estava sem entender nada. Será que ele é um psicopata? Mas psicopatas geralmente aparentam estar bem. Mas Rajun não estava nada bem. Também tinha apanhado igual uma malavéia e coitado, nem tinha noção do que tinha acontecido. O Prota então finalmente chega na escola e para sua surpresa, tanto Rajun como sua filha estavam bem e ninguém tinha atacado eles. Logo a notícia se espalhou pela escola e agora os valentões estavam sendo humilhados pelos pirralhos do primeiro ano que tiravam sarro da cara deles. E a razão pela qual eles estavam obedecendo os pirralhos do primeiro ano era por conta da derrota, e agora eles tinham se tornado os perdedores da escola. Rajun, no entanto, não queria nem ir comer. Afinal, ele não tinha ideia do porquê estava tão machucado, e o Prota vendo isso, se sente mal por ele, mas mesmo assim ele deveria pelo menos ir comer. Já sabem o que o Prota fez, né? Do nada, Rajun se senta na mesma mesa que estavam aquelas duas feiosas, e a mina que não sai do celular pra nada, e começa a comer igual um bicho. E até chora de emoção, pois fazia muito tempo que ele não tinha uma refeição de verdade. Depois de comer, o Prota então começa a conversar com as feiosas e dá uma lição de moral nelas, dizendo que prostituição de menor é algo ilegal. Que mesmo que elas se arrependam disso quando ficarem mais velhas, o que elas fizeram no passado não iria desaparecer. E elas cagam para o que o Prota fala, como elas mesmo dizem, elas são de menor e a lei protege ela. O Prota então se levanta e diz que ficaria de olho nelas a partir de agora. E se uma delas mexer com a Dayun, iria se ver com ele. Mas antes de sair, ele volta e fala para Yeji que ela deveria comer a sopa de algas toda, porque ajudava na circulação do sangue, a mesma coisa que sua esposa falava para ele. E adivinha, ela fica toda corada com isso. Será ela a primeira do harém do Prota?
Depois da aula, o Prota ainda estava no corpo de Rajun, e como ele não tinha como forçar um espirro para ser expulso do corpo, para onde ele iria agora, sendo que nem sabia onde Rajun morava. Ao ver Da-yoon, ele decide acompanhá-la até sua casa, e ela, como sempre, fica sem entender nada. Ela então chama Rajun para conversar em um local deserto, pois ela tinha chegado a uma conclusão. E qual era a conclusão dela? Bom, ele salva pessoas fracas e esconde o seu verdadeiro eu. Você só pode ser um herói, ou melhor, o Homem-Aranha. E quem disse que isso é problema meu? Foda-se. Que merda ela tá dizendo? Você tá assistindo muito Homem-Aranha, né? Não é possível. Como o Prota não sabia colocar os curativos, Da-yoon decide ajudar ele, pois ela tinha trazido um pouco de desinfetante curativo. Porém, ela percebe algo atrás dele e quando eles olham, algo acontece. Logo depois vemos algumas garotas em cima desse carinha de cabelo rosa que estava pagando de simpático com elas, que eram suas fãs, porque aparentemente ele era um idol da escola. Para ele, elas eram um bando de cachorros e porcos. Seu puto desgraçado! É, rapaziada, como diz aquele ditado, beleza sem bondade não vale a metade. Mas ele não era apenas um idol. Seu nome é Kwak Ji-ho, um dos 12 zodíacos, líder do clã dos macacos. Ao entrar no local, Ji-ho é recebido por essa belezura aqui, que acredito que seja sua assessora. Ela então fala para ele que na programação de hoje, ele teria que treinar com o seu grupo, que ele diz que odeia. A cabeça de caixa d'água então fala que ele deveria dar o seu melhor, afinal, o presidente que era o seu pai tinha viajado e não estaria presente nessa semana. E isso seria a melhor coisa a se fazer. O BTS fica puto e fala por quê? Pra você parece que eu não estou dando o meu melhor? Em cabeça de caixa d'água. Logo depois ele chega na sala de treino, onde treinaria com seu grupo de dança, chamado Rainbow Boys. Traduzindo, garotos arco-íris. Então ele é? Ele então cumprimenta a rapaziada e pede desculpas pelo atraso. Mas o pessoal do seu grupo diz que tinha acabado de se aquecer, que não tinha problema. Ji-ho aproveita e diz que tem alguns trabalhos para resolver em seu estúdio, que precisaria sair por um momento e a rapaziada aceita numa boa. Mas na cabeça dele, eles estavam apenas bajulando ele por conta dele ser o filho do presidente, que no fundo estavam desprezando ele. E tudo isso era por causa do seu pai, que se parece muito com um certo personagem. Quando o BTS chega em seu estúdio, vemos que a gangue do macaco tinha capturado o nosso Prota e Da-yoon. Ji-ho vai até eles e começa a fazer algumas perguntas. Mas quando o Prota vê ele pegando no rosto de Da-yoon e chamando ela de puta, o Prota fica furioso e dá logo um olhar ameaçador para o BTS, que abre um sorrisinho e diz que estava com medo desse olhar e começa a tirar sarro do Prota. O que você vai fazer agora? Vai me bater com essas mãos amarradas? Só foi ele terminar de falar que o Prota mete um socão na cara dele do nada. Geral em choque se perguntando como ele tinha se desamarrado. Porém o BTS fica animado com isso e olha a cara de psicopata dele, rapaziada, depois de ter tomado um soco desse na boca. Minutos antes do BTS se aproximar deles, Da-yoon pede para o Prota abrir o bolso da sua mochila e quando ele abre, encontra um isqueiro. E foi dessa forma que ele tinha conseguido escapar. Ele pergunta a ela por que estava carregando algo assim. Ela diz que alguns alunos colocaram isso em sua mochila. Não só isso, né? O Prota fala que isso já fazia algum tempo que tinha acontecido, porque aquilo ainda estava em sua mochila. E do nada os dois começam a discutir como se fossem pai e filha. Mas eles realmente são, ela só não sabe ainda. Porém, o BTS interrompe eles e fala para o Prota vir brincar com ele. As ideias desse mano. Tira o sangue da cara nojento. O Prota então assume a posição de luta e Da-yoon também, ou pelo menos ela tenta fazer uma. Ele começa a pensar que até agora em todas as suas lutas com os valentões, ele conseguiu vencer de alguma forma, mas se arriscava muito. Porém agora isso era diferente. Esses caras são bem mais fortes do que os outros que ele tinha enfrentado até agora. São gangsters de verdade. Nós é tudo gangster. Gangster. Gangster, nós é tudo gangster. Um dos capangas vai até o BTS com um pano para ele limpar o sangue do nariz e acreditem, ele é o mais velho deles. O Prota fica sem acreditar ao ouvir aquilo. Eu nem me surpreendo mais com isso. Nesse momento nos é apresentado cada membro da gangue.
primeiro é o Kim Won-seung, de 17 anos, colégio Jinil, habilidade velocidade absurda. Os mano tem até habilidade dessa vez. O segundo é o Don King Kong, de 18 anos, habilidade super força. Esse daí é o filho do Toretto. Terceiro é o Johnson Mo, de 19 anos, habilidade top 3. Oi? Não entendi, mas beleza, vamos seguir. O último é o Macaco Mágico, que nem nome tem. Diz ele que tem 17 anos. Especialidade, o Mago dos Chutes. Esse não é nem habilidade, é especialidade, fi. O Prota fica imaginando que tipo de vida esses caras tiveram. Já devem ter nascido tomando suplemento. O Mago dos Chutes com o seu Air Max. Pô, queria um desse, hein, mano. Aqui no Brasil tá como? Uma faca. Mete um chute na cara do Prota, mas ele consegue bloquear a tempo de ser atingido. Dayun fica assustada com aquilo, mas ele diz pra ela ficar calma e cuidar da retaguarda dele. O Prota então lembra que antes de sua morte, ele era um escritor de webtoon, onde contava a história do personagem Jongman, que para proteger a garota que gostava, decide aprimorar suas habilidades de combate. No entanto, o Prota achava que precisava de mais detalhes para sua história. Ele precisa de referências reais de pessoas que sabem lutar. Ele então vai até uma academia de luta para aprofundar sua pesquisa. Chegando lá, ele encontra logo quem? O Bruce Lee, rapaziada, que analisa os seus desenhos e depois mostra como seria o soco fofo ideal. Depois disso, o Prota vai em outras academias de luta, entrevistando mais profissionais de artes marciais, aprendendo e desenhando várias técnicas. Mas ele não precisava aprender aquelas técnicas na prática, porque ele não teve uma luta desde que virou pai. Mas agora isso era diferente. Ele estava tecnicamente treinado, pois as habilidades que ele desenhou podem ser usadas na prática. E é isso que ele faz. Primeiro, bloqueie seu oponente antes dele atacar para conter a força e quebrar o centro de gravidade. Já vão anotando aí, galera. Brincadeira. Mas se forem brigar, não apanhem, hein? E não é que deu certo, o Prota consegue quebrar o centro de gravidade do Mago dos Chutes e ataca com a brecha que foi criada aplicando vários socos, e depois ele aplica o que o Bruce Lee ensinou, colocando o seu peso no punho, ele manda o cara voando pra longe. Geral fica impressionado e até o Prota fica sem acreditar que realmente tinha funcionado. De repente ele percebe que o que ele desenhou no manhwa era a arte de lutar, e com esse corpo era possível ele replicar tudo aquilo. BTS, prepara que o... Logo depois, vemos o Mago do Chute gritando de dor no chão por causa da sua perna. O Velocidade Absurda e o Top 3 ficam puto e partem pra cima do nosso protagonista com tudo. Mas o Prota está com seu instinto superior ativado, fi. Ele pensa, bom, se essa situação fosse um cartoon, eu faria isso e mais isso. Nossa, aí dói demais, cê é louco. Agora eu sou invencível. Os caras ficam agonizando de dor no chão, mas agora finalmente o BTS decide lutar e até parabeniza o Prota pela sua capacidade de luta. Ele diz que já fazia um tempo que não lutava e do nada começa a se aquecer, se achando Bruce Lee. E o Prota pensando, mano, não tem como esse cara ser tão forte assim. Olha isso, que maluco ridículo. O BTS, por outro lado, pensando onde ele deveria bater. Ali, aqui, ele estava com vergonha de ser rígido com o Prota, pois na cabeça dele ele era tão macio. O Prota perde a paciência e decide atacar o BTS logo, mas quando ele tenta socar a cara dele, já toma um chute na cara e olha como o mano acertou o chute nele, e o Prota cai com tudo no chão depois do golpe. Porém ele consegue se recuperar bem rápido. Ele começa a se perguntar se esse estilo de luta era capoeira, mas ele percebe que não, porque capoeira tem movimentos grandes. O BTS então segue atacando com seus movimentos cada vez mais bizarros, e o Prota só se defendendo, pois nunca tinha visto um estilo de luta assim. O BTS pergunta ao Prota por que não estava se esquivando, porque ele estava recebendo todos os golpes. Mas tudo isso era uma estratégia dele, que seguiu avançando até encurralar o BTS no canto e finalmente ele consegue. Agora ele estava encurralado e não podia mais aplicar aqueles golpes em um espaço curto. Você já era. Pelo menos era isso que o Prota pensava. No entanto, o BTS desvia do golpe virando mortal para trás. Porra, menor!
O cara era do Circo de Soleil, não é possível. E o Prota toma outro chute na cara. E ele vira até o mortal pra trás. Caralho, cuzão. O BTS então se aproxima dele, se gabando sobre seu estilo de luta único. No mesmo instante, o Prota começa a ter lembrança da sua infância de quando ele ficava sozinho em casa, pois seus pais viviam fora de casa com muita frequência. E o que ele mantinha em seu lado nesses momentos era a TV, onde ele assistia um grupo de idol muito popular chamado Idol Beast. As coreografias do grupo fascinavam ele com suas acrobacias extravagantes e por conta disso ele sonhava um dia em se tornar esse tipo de idol. Fim da lembrança forçada. Voltando ao presente, o Prota consegue acertar um soco na cara dele, que derruba ele, e nesse momento o Prota aproveita e imobiliza os dois braços dele. Agora seus truques acabaram. O BTS fica desesperado e pede para ele não fazer isso, mas o Prota nem dá ouvidos a ele e começa a dar vários socos na cara dele. Mas do nada o maluco começa a dar risada e fala para ele olhar para trás, e quando o Prota olha, Dayun tinha sido pega pelo King Kong. Olha o tamanho dessa criança. Porém, de repente Dayun morde o braço do cara e ele fica puto e já prepara aquele tapa fofo. O Prota, ao ver isso, fica desesperado. Eu também ficarei, porque o tamanho do maluco, se acertar um tapa, meu Deus. E manda ela fazer uma reverência. E é isso que ela faz. Na mesma hora ele já vai como? Mas o filho do Toretto para o chute com a mão só. E depois roda ele como se fosse uma Beyblade, fi. E usa sua habilidade arremesso do martelo, jogando o Prota longe. Porém, ele cai em cima dos instrumentos do BTS, que fica em choque e começa a brigar com o King Kong por ter jogado ele em cima dos seus equipamentos. E é claro que o Prota não iria perder essa oportunidade. Ele cata logo um dos instrumentos e fala: isso deve ser caro, não é? Ou precioso pra você? O BTS já entra em desespero, pedindo pelo amor de Deus pra ele colocar isso gentilmente no chão. Tá bom. Ou estaria morto. E o Prota começa a tirar uma com a cara dele e fica ameaçando jogar longe aquilo. No entanto, quando o Prota escuta ele falar a palavra morrer, ele fica furioso, pois ele odiava que falassem essa palavra. E a decisão dele foi jogar. O mano fica desesperado ao ver aquilo, mas o King Kong pensou que essa seria sua chance de se redimir pelo seu erro. Mas ao invés dele pegar o equipamento, ele faz isso. Afinal, o seu hobby era jogar voleibol. E é aquilo, né? Se o corpo lembra, ele age sozinho. E o equipamento se quebra ao meio para o desespero do BTS. Mas não para por aí. O Prota pega mais outro equipamento e a humilhação começa de novo. O Kong, coitado, já com a cara enfiada no chão de tanta vergonha. E lá vai embora o som, o microfone, o computador. O Prota quebra tudo e não quer nem saber, fi. O BTS chorando, desesperado. Eu também ficaria, cê é louco, imagina o preju. Mas sabemos que ele merece isso, né? Porém, o pior estava por vir, pois o Prota acha um HD. E aí, meus queridos, o BTS fica sério na hora. Mas por pouco tempo. Afinal, nesse HD estava todas as músicas que ele tinha produzido. Ele começa a pedir perdão pelo que fez, dizendo que tinha cometido um grave erro e que iria fazer tudo que o Prota quisesse. Ele seria até o seu cachorro ou um macaco, o que fosse. Olha o desespero do maluco. Mas o Prota já tinha sacado a intenção dele de se aproximar fingindo que estava se desculpando para atacar. Me ferrei, amigos e amigas. O Prota então fala pra ele não dar mais nenhum passo, porque senão colocaria fogo no HD. Ele aproveita e pede pra Dayun abrir a porta para eles irem embora. Mas o gás do isqueiro, adivinha, acaba bem na hora. Ele joga o HD pra cima e sai correndo junto com ela, mas o BTS e o Kong não desistem e correm atrás deles. O Prota sente que poderia derrotar no X1 um macaco rosa, como ele chama, né? Mas o Kong é outros 500, o cara era muito forte, então a melhor opção era fugir mesmo. Ele fala pra Dayun correr e fica abismado ao ver ela passando a milhão por ele. Ele pensa, essa menina tem talento pra isso. No entanto, quando ele se aproxima dela, o fio do seu cabelo passa pelo seu nariz, fazendo ele espirrar. No outro dia, quando o Prota acorda no mesmo local que morreu, ele sai correndo feito louco para a escola, rezando para que sua filha estivesse bem. Ele esquece do rádio, né? Impressionante. Pois já tinha se passado um dia. Mas para sua surpresa, ao chegar na escola,
escola, tanto sua filha como Hajun estavam sem nenhum arranhão. De repente, Jae-ho aparece na frente de Dayun e entrega uma anotação a ela, e o prota fica sem entender o porquê disso. Um tempo depois, as duas feiosas aparecem do nada e expulsam o coitado do Siwoo da cadeira dele. Uma delas fala para Hajun encontrar ela depois da aula. Tá querendo, né? Passa 1 minuto e nada do cara responder. Passa 2 e nada. Ela perde a paciência e pergunta a Siwoo se ele estava vivo. Mas Siwoo diz que ele estava apenas dormindo. A mina até grita no ouvido dele e nada dele acordar. A única pessoa na escola capaz de acordar ele sou eu. Então acorde ele. Shhh, quietinha, fica na sua. Aprenda. Hajun, acabou a aula. E adivinha, ele acorda na hora, todo feliz, já pegando a mochila pra ir embora, né? Parecendo eu na época de escola. Mas ele é forçado a se sentar de novo por uma delas. E o Siwoo ali do lado se gabando por ter acordado ele. A mina então pergunta a Hajun se ele estava livre depois da aula. O quê? As aulas ainda não acabaram? Ainda é de manhã, seu idiota. Enfim, eu tenho um recado pra você da nossa IEG. Quem é IEG? O prota que estava ali de camarote acompanhando tudo não consegue segurar a risada e racha o bico. Hajun ignora as duas e fala pra Siwoo acordar ele depois que as aulas tivessem acabado e volta a dormir. O cara não estuda, o cara só dorme na escola, não é possível. Após o fim da aula de educação física, Jae-ho fala pra Siwoo que ele não precisaria guardar o resto das coisas, que ele mesmo faria isso. Siwoo agradece a ele por isso e vai embora todo feliz. Porém, ele sente que está esquecendo de algo e realmente estava. Ele tinha esquecido de acordar Hajun, que estava dormindo ainda no canto da quadra de basquete. Não é possível, mano. Logo depois vemos Dayun entregando um todinho para Jae-ho e os dois se sentam na arquibancada para conversar. Ela então agradece a ele por ter levado ela em casa e por acompanhá-la até a escola essa manhã. Qual será a intenção desse mano com Dayun? Isso tá muito estranho, velho. Ele fala que quase se atrasou hoje para a escola por ter acompanhado ela. Ela fica sem graça e pede desculpas a ele por isso, mas ele estava apenas brincando com ela. E os dois começam a dar risada. E o prota, vendo isso, se pergunta: que merda tá acontecendo aqui? Que atmosfera é essa? Sei não, hein? Dayun então agradece a ele mais uma vez por ontem à noite. E o prota, ao ouvir isso, se pergunta o que diabos aconteceu noite passada. Mas a real era que Jae-ho tinha salvado eles de serem pegos pelos valentões, ele que tinha segurado o BTS e o filho do Toretto. O prota então começa a analisar ele. O cara é representante de classe, gentil com todo mundo, tem muitos amigos, fica em primeiro sempre na classificação da classe, e ainda é muito bom no basquete, é popular com as garotas. O maluco é perfeito em todos os sentidos, mas o prota, assim como eu, sabe que tem algo errado aí. Com a sua visão de artista de webtoon, vê que o poder dele é mais de... É de mais de 8.000! Ele deduz que esse tipo de cara nos quadrinhos está sempre escondendo algo, e além disso ele tinha ido buscar a sua filha essa manhã. Algo de errado não está certo. Esse moleque está tentando se aproximar da minha filha. Eu tenho que descobrir o que aconteceu ontem à noite. Hajun, foi mal, mas me empresta aí o seu corpo rapidão. Depois da escola, o prota se aproxima de Jae-ho e diz que precisava falar com ele. Eles então vão para um local deserto, só tem esse lugar na cidade, incrível. O prota então pergunta a Jae-ho o que havia acontecido com Dayun noite passada. Ele diz: como assim, você não lembra? Bom, você pode não conseguir se lembrar, mas ontem à noite, quando você estava correndo junto com ela, do nada você caiu no chão e acabou desmaiando. Na real, no momento em que eles seriam pegos pelo Kong, do nada Jae-ho aparece e passa logo uma rasteira nele, que cai no chão com tudo. O mano fica putaço e vai pra cima dele com tudo, mas o Kong, coitado, toma só um soco na garganta, que cai feito bosta no chão. O BTS, vendo isso, pergunta a ele o que estava fazendo ali. Jae-ho diz que porventura estava passando e coincidentemente acabou encontrando eles. Tá bom, confia. Jae-ho pergunta ao BTS se ele estava ameaçando seus colegas, e a fight começa, mas não dura muito tempo porque ele era mais forte que seu veterano de cabelo rosa, que não deu nem pro cheiro. Bom, a coisa a gente já sabe sobre ele é muito forte. Logo depois, Jae-ho pede desculpas pelo que fez ao seu veterano e revela que durante o trabalho dele, ele acabou filmando algumas
algumas situações bem pesadas do BTS, fazendo bullying em alguns alunos da escola, ameaçando bater em uma garota e até filmou ele sem camisa mostrando as suas tatuagens dos 12 Zodíacos. E como ele queria se tornar um idol, se isso acabasse sendo divulgado na internet, acabaria com a sua carreira. BTS pergunta: você acha que tem medo dessas ameaças? De repente, Jae-ho fala o nome de alguém chamado Jo Seung Yeon e o BTS fica assustado na hora. Ele pergunta se ele ainda se lembrava desse nome e o chama de assassino. Vixe, será que o BTS matou alguém? Bom, vamos lá entender o que aconteceu. 2 anos atrás, no colégio de Neil, haveria uma apresentação para o festival escolar e os alunos precisariam escolher alguém da classe para se apresentar. E a maioria da sala diz que deveria ser o astro da escola, Kwak Ji-ho, que estava na época de cabelo amarelo. No entanto, alguns alunos recomendam um aluno chamado Jo Seung Yeon, que também era um músico e youtuber. Olha a cara do Ji-ho quando escuta isso. A professora fala, já que havia 2 celebridades na sala, que eles deveriam fazer um dueto no festival. Logo depois vemos Ji-ho e Seung sentados conversando. Ele estava mostrando seu canal no YouTube para Ji-ho. O moleque era muito talentoso, pois fazia seus vídeos utilizando itens do dia a dia que ele tinha em casa. Ji-ho fica impressionado com aquilo e elogia ele por conseguir fazer música utilizando instrumentos que ele considerava como lixo. Seung fala que nada no mundo é inútil, tudo que existe tem um propósito nesse mundo. Era algo que seu pai dizia muito. Ji-ho pergunta a ele que música era essa que estava tocando no vídeo. Ele diz que é uma composição própria dele. Ji-ho fica sem acreditar que ele fez tudo isso sozinho, afinal a música era muito boa. Ele então chama Seung para ir no seu estúdio algum dia para que eles pudessem se preparar para o festival. Seung fica impressionado por ele ter um estúdio próprio, porém do nada o moleque leva um chute na cabeça de alguém. E quando Ji-ho olha para o lado, vê esses 3 marmanjos tirando sarro da cara dele por estar falando com Seung. O valentão do meio, que se chamava Kim Gyu-cheol, fala para Ji-ho ir com eles para dar uma fumada. Ele fica meio assim por ver Seung daquele jeito no chão, mas mesmo assim ele acaba indo com eles. Algum tempo depois, ele chega em seu estúdio junto com o Seung, que fica abismado quando vê tudo aquilo. Eles então começam a ensaiar juntos e depois conversam sobre o que eles fariam na apresentação do festival. Ji-ho diz a Seung que devia tocar na apresentação com aqueles instrumentos de lixo e ele acaba gostando da ideia. Porém, quando Ji-ho olha para a mão dele, percebe alguns cortes estranhos. Ji-ho pergunta a ele por que deixava aquele valentão humilhar ele. Seung conta que no ensino fundamental, aquele valentão gostava de uma garota e queria se confessar para ela. Então ele pediu para compor uma música para ele, mas Seung não fez e desde esse dia o maluco tem infernizado a sua vida. Ji-ho diz: por que você não escreve uma música e envia para ele? Assim ele para de mexer com você. Seung responde que algo que não faz parte dos seus sentimentos não é sua música. Afinal, a garota não era alguém que ele gostava. Como ele poderia escrever uma música de confissão? Esse imbecil vai continuar com essas citações toda hora? Seung então pergunta a Ji-ho se ele era próximo daqueles caras. Ele diz que não. Eles só estavam bajulando ele por causa do seu pai, o almirante da marinha, que tudo não passava de interesse. Logo depois eles pedem um lanche daquele jeitão e Seung conta que por não ter uma mãe, ele vive só com o seu pai e irmão mais novo. Mano, esse cara do nada tentando comer meu hambúrguer, de boa ele vem com essas histórias tristes de família. Me avise antes, fela da... Foi mal, eu senti que apenas eu não estava falando muito sobre si mesmo. Nós só estivemos falando de você, se não percebeu. E do nada Ji-ho fala que tem 3 mães. Tá porra, quiseram tá como? Ele diz que o seu velho é obcecado por mulher. Depois do lanche, Seung agradece pelo convite e diz que foi divertido conversar com ele e compor uma música juntos. Ji-ho fala para Seung convidar ele na próxima vez. Ele responde que da próxima vez convidaria Ji-ho para ir na casa dele, pois seu pai cozinhava muito bem. E essa foi a última vez que os dois se viram. Seung de alguma forma acaba falecendo. E quando Ji-ho chega em seu velório, lá estava o pai dele, desolado pela perda do filho. Porém, quando ele vê Ji-ho, ele se levanta e entrega um prato de comida, cumprindo a promessa que seu filho tinha feito. Tá, mas como ele morreu? Calma, jovem gafanhoto, calma. É isso que vamos descobrir agora. Um belo dia na cafeteria do colégio Jinil, Ji-ho estava sentado com aqueles valentões, comendo, e os idiotas falando um monte de besteira, e depois começam a
brincar com a comida, colocando um monte de bituca de cigarro dentro do prato. Olha as brincadeiras desses doentes, cara. De repente, Seung passa ao lado deles e um dos valentões, ao ver ele, tem a brilhante ideia de mandar o moleque comer aquilo. Ji-ho, vendo isso, pede pro mano deixar isso pra lá e derruba toda a comida no chão de propósito. Kim-gyu olha para ele e deduz que Ji-ho fez isso porque seria algo chato de se ver e fala que respeitava ele por isso. Ei, idiota, lamba como um cachorro. Na hora, Seung não consegue nem reagir, assim como Ji-ho, que deveria ajudar o moleque, mas beleza. Do nada, geral que estava na cafeteria fica em silêncio, olhando aquilo. Os valentões percebem esse silêncio e perguntam se alguém queria fazer isso no lugar dele. Mas ninguém faz nada e apenas voltam a comer. E o coitado do Seung acaba passando por toda aquela humilhação. Algum tempo depois, lá estava Ji-ho, junto com ele na sua sala de treino, tentando ensinar o moleque alguns movimentos de dança. Dá pra ver que não vai ser nada fácil. E o Ji-ho como, já puto com ele por isso. Mas era sua primeira vez dançando, não tinha muito o que fazer a não ser ele praticar mais. No entanto, Seung acaba gostando daquilo e diz que se esforçaria ainda mais daqui pra frente. Depois eles se sentam para descansar e Ji-ho toca no assunto da cafeteria com ele. Mas Seung diz que está bem. Ele fala que se por causa dele Ji-ho fosse envolvido nisso, ele se sentiria pior ainda. Então ele fala a seguinte citação: a não violência não é calmamente aceitar a violação daqueles que agem errado, mas rejeitar a vontade de violência com uma alma inteira. Era uma frase de Thorfinn, filho de Thor. Tô zoando, galera. É de Mahatma Gandhi. E ele continua: não estou com medo, independente da brutalidade que enfrentei. Cala a boca, moleque. E depois eles partem para o estúdio para começar a gravar a música. No outro dia, Seung estava apanhando de novo dos valentões que queriam o dinheiro do moleque de qualquer jeito. Porém, Ji-ho perde a paciência e fala para eles terminarem com isso logo, para eles irem embora. No entanto, Kim-gyu fala que Ji-ho era o único que ainda não tinha colocado a mão em Seung, que os dois estavam muito próximos ultimamente e que ele estava usando o festival como desculpa. Você está sendo mole com ele por ele ser um youtuber? Ou como dizem os rumores, você está tentando roubar o talento dele? Nesse momento, Ji-ho fica paralisado, perdido nos seus pensamentos, pois na sua cabeça todo mundo falava mal dele pelas costas, dizendo que ele não tinha talento nenhum e estava apenas usando Seung como escada. O valentão continua e diz que reconhecia que Seung era um gênio, porém Ji-ho estava se apoiando no seu pai rico e atuando. Sem nenhuma habilidade, como ele poderia se tornar um músico desse jeito? Caralho, o maluco humilhou ele, cê é louco. Ji-ho fica puto e fala que ele estava passando dos limites. O maluco pergunta o que ele iria fazer. Você por acaso quer se tornar um perdedor como ele pelo resto da vida? E se Ji-ho quisesse provar para eles que não era um perdedor, tinha que bater em Seung. Ele então passa pelo valentão e puxa o moleque pela camisa para dar um soco. Mas nesse momento, Seung fala para Ji-ho que não doía muito quando ele apanhava e que ele não deveria enganar a si mesmo. Que merda você tá dizendo, idiota? Coloca seus óculos, mongol. Eu vou lutar com esses desgraçados, mas você precisa prevenir qualquer chance deles te usarem como refém. Agora limpe esse sangue e fique perto de mim. O valentão pergunta o que ele estava fazendo, se ele estava querendo arruinar a vida dele. Ji-ho responde que iria adicionar uma nova história na vida deles. A história de como eles foram espancados por um idol em treinamento. Pega o shape do BTS, fi. O jovem é muito aesthetic. E a luta começa. Não, nem teve isso. Ji-ho, acorda. O que aconteceu? Seung fala que ele tinha desmaiado. Como assim, desmaiei? Bom, você falou aquilo tudo, todo confiante, mas foi espancado. Ji-ho fica sem graça e manda ele parar de falar disso. Depois ele pergunta o que tinha acontecido com os valentões. Seung fala que eles foram embora depois de ele ter falado chega de violência. Ele pensa, será que teve efeito? Não, se teve foi sorte, fi. Então, o grande dia do festival finalmente chega. E as apresentações começam. Porém, Ji-ho está preocupado pois Seung ainda não tinha chegado na escola e não atendia o telefone o dia inteiro. Logo depois, ele é avisado pelo carinha que a apresentação dele seria a seguinte. Não havia mais tempo para ele esperar e a apresentação começa. No meio do show, Ji-ho tenta encontrar ele no meio da multidão, mas nada dele aparecer. Da mesma forma com o valentão, ele não conseguiu achar o cara em lugar nenhum. Ji-ho então se aproxima de uma das suas dançarinas
dançarinas e pede para ela improvisar na hora do solo de Seung. E ela diz que tudo bem. E enquanto o público está distraído com as dançarinas, Jihyo vai para trás do palco e vê que os instrumentos de Seung estavam todos ali. Após isso, corta para os valentões que tinham roubado o celular do moleque e estavam querendo vender ele. Além disso, também tinham roubado a carteira dele. Desgraçado esses malucos, mano. 2 deles decidem ir na loja de conveniência para comprar cerveja e o outro acaba ficando sozinho. Após algum tempo, o celular de Seung toca e o valentão vê que é Jihyo que está ligando e atende o telefone. Jihyo, pensando que era Seung que tinha atendido, pergunta onde ele estava. O valentão responde que ele estava no quarto da mãe dele e o chama de traidor. Jihyo percebe na hora que era Kingyu e pergunta onde ele estava, o que estava fazendo com o celular de Seung. E o mano começa a dar risada perguntando o que ele faria se contasse. Vou fazer isso atrás de você, otário, receba. Jihyo, depois de ter dado uma paulada no olho do cara, pergunta onde estava Seung e já preparou outro ataque e o maluco com o olho sangrando entra em pânico. É, parceiro, um dia da caça, outro do caçador. Bom, antes da gente ver o valentão levando uma surra, vamos entender de fato o que aconteceu com Seung naquele dia. Minutos antes do festival, Seung tinha sido levado pelos valentões até esse local, e os idiotas estavam batendo no moleque por conta da sua amizade com o Jihyo, pois esse fracassado não aceitava que um perdedor, na cabeça dele, como Seung, tivesse uma amizade com um cara popular. Ixi, tá com ciúmes, é? Seung entra em desespero e fala que se o valentão deixar ele ir agora para o festival, nunca mais ele aparecia na frente dele, mas o valentão zomba da cara do moleque e diz que ele não estava entendendo em que situação estava. A partir de agora, a vida escolar de Jihyo era dele, ou se ele preferia que seu irmão mais novo ganhasse uma cicatriz no rosto. E pela primeira vez vemos Seung explodir de raiva, mas o valentão dá um tapa na cara dele e fala pra ele olhar com respeito. Você vai tomar o seu já já, infeliz, o que é seu tá guardado. Após isso, Kingyu dá as costas e fala que seria melhor pra todo mundo se Seung morresse, e os outros 2 idiotas pegam o celular e a carteira dele e prendem o moleque nesse quarto escuro sozinho. Voltando para essa bela cena desse infeliz tomando uma surra de Jihyo, quando ele vai tomar outra cacetada no outro olho para fazer o par, né? No desespero ele abre o bico na hora e fala que Seung estava preso atrás da escola no depósito abandonado. Jihyo então vai até lá desesperado e com um pedaço de madeira ele começa a bater no cadeado. E quando finalmente ele consegue abrir, ele vê Seung caído no chão sem conseguir respirar direito. Afinal ele tinha claustrofobia e quando Jihyo se aproxima dele e fala para ele que eles deveriam ir para um hospital, Seung nega a ajuda dele e diz que está bem e que consegue ir em um hospital sozinho. Jihyo chama Seung de idiota e diz que ele precisa de ajuda, porém Seung interrompe ele e pede desculpas por não ter tocado junto com ele no festival e diz que vai embora. Enquanto Seung voltava para casa, novamente ele teve dificuldade para respirar e acabou perdendo a consciência na rua, e o resto a gente já sabe. Evidências de automutilação foram encontradas no corpo de Seung e a polícia começou uma investigação para descobrir a verdade. E toda a culpa do acontecido os valentões estavam jogando para cima de Jihyo. O gordinho, ao ser interrogado pela polícia, já começa a chorar e a fingir arrependimento, dizendo que eles foram forçados por Jihyo a fazer bullying com Seung. O outro faz a mesma coisa, diz que seu amigo Kingyu tinha sido ferido por Jihyo e que quase perdeu um olho. Quase não, ele perdeu um olho. E para piorar a situação de Jihyo, eles tinham tirado essa foto. Depois disso, a vida escolar de Jihyo mudou drasticamente. Todos na escola começaram a fazer comentários bem maldosos sobre ele. E com tudo isso, Jihyo acaba se tornando outra pessoa. As pessoas só estavam procurando um culpado. Mas qual era a diferença desses alunos para aqueles valentões? Estavam agindo como se fossem fortes, porém nenhum deles foi ao funeral de Seung. Do que eles tinham tanto medo? Da polícia? Dos 12 zodíacos? Me observem de perto, eu vou mostrar pra vocês quem é o mais assustador. Então Jihyo começa a refletir sobre o que Seung lhe disse uma vez, a não violência, e diz que ele estava errado. Se ele não pisar nas pessoas primeiro, quem seria esmagado seria ele. E com isso ele acabou se tornando um membro dos 12 zodíacos e o líder da gangue dos macacos. Mas havia um motivo por trás de tudo isso. A sua intenção era fazer Kingyu pagar pelo que ele fez. Só que agora ele tinha se tornado um membro dos 12 zodíacos e líder da
da gangue dos cachorros. Voltando ao presente, Jae-ho diz ao BTS que independente das razões das suas ações, ele não podia agir assim. Tudo que existe tem um propósito e valor. Ao ouvir isso, Jihyo se lembra na hora de Seung, pois ele tinha dito a mesma coisa naquele dia. Então ele pergunta a Jae-ho: quem é você? Mano, ele só pode ser algum parente de Seung. Vamos seguir. Jae-ho fala que ao invés de perguntar quem era ele, Jihyo deveria se perguntar a si mesmo quem era ele. Você não está treinando para ser um idol? Se eu postar isso aqui na minha rede social, o que vai ser do seu futuro? Jihyo diz que não se importava com aquelas ameaças, pois na cabeça dele, quem iria procurar por algo postado por ele? No entanto, Jae-ho diz que por incrível que pareça, ele tem mais seguidores que Jihyo. Por essa você não esperava, né, BTS? Jae-ho fala que não precisa sujar sua conta pessoal, pois uma pessoa como ele, que machucou as pessoas e humilhou, iria virar agora uma pessoa que entretém os outros. Após a postagem de Jae-ho, a casa cai para Jihyo e ele começa a ser bombardeado de mensagens nas suas redes sociais. E não demora muito para receber uma ligação. O que está fazendo? Não vai atender o celular? Era logo quem? O Kizaru, fi. E quando ele chega na empresa do seu pai, ele ouve um bolão dele. Afinal, não fazia muito tempo que ele tinha se metido em problemas. Kizaru fala que essa postagem estava afetando a sua empresa e se Jihyo continuar causando problemas, ele diz que vai tirar a música dele e tudo que ele possui. Jihyo então responde que já iria fazer isso de qualquer forma, pois uma pessoa como ele, que não tem talento nenhum, não poderia chegar a lugar algum. Ele diz que tentou parecer bom para o seu pai, mas que a partir de agora não faria mais música de novo, e pede desculpas por desapontá-lo. No entanto, ele tinha algo para resolver e pede a seu pai que anule uma transmissão apenas mais uma vez, e diz que será leal a ele para sempre. Após isso, ele fala que vai limpar o local e ir embora. Chegando no estúdio, ele começa a limpar o local, porém quando ele encontra o HD, ele pega um monitor quebrado e começa a rever os vídeos gravados com Seung, de quando eles estavam ensaiando para o festival. Após algum tempo, ele começa a falar com seu amigo. Como foi o seu dia? Eu tive um dia horrível hoje. Tanto para mim quanto para você, não acho que a música tenha sido a escolha certa. Me desculpe por não manter a promessa. Logo depois, vemos Jae-ho sentado com o nosso protagonista. Ele estava explicando ao prota o que tinha acontecido com ele e Dayun naquele dia que estavam sendo perseguidos pelo BTS e o Kong. Após o prota entender o que tinha acontecido, ele agradece Jae-ho por ter salvado eles. Jae-ho responde que não foi nada demais, afinal eles eram colegas de sala. Mas nós estávamos lá juntos e depois você acordou. Nós até fomos para casa juntos, mas por que você não se lembra de nada? Então, né, é que eu uso esse corpo e nem pago aluguel. Ele diz que anda muito estressado ultimamente e acaba esquecendo as coisas. Já sabemos que o prota é horrível em inventar desculpas. Olha o olhar de Jae-ho quando ele diz isso. Ele tá desconfiado também. Jae-ho então se levanta e fala para o prota para eles irem embora porque já era muito tarde. Porém, o prota fala que o problema é que ele não consegue ignorar os seus instintos. De repente, nosso protagonista se aproxima bem rápido de Jae-ho e levanta sua camisa, revelando as suas tatuagens dos 12 zodíacos. O prota pergunta a ele se fazia parte dos 12 zodíacos também. Nesse momento descobrimos que Jae-ho faz parte da gangue dos cachorros. O prota faz outra pergunta: qual o motivo dele estar se aproximando de Dayun? Eu também tenho algumas perguntas para você, Radium. Por exemplo, há quanto tempo que você está morto? Quando o prota escuta isso, fica em choque sem entender o porquê dessa pergunta. Me desculpe pela apresentação tardia, pai da Dayun. Eu sou o pai de Seung, Jo Jeong. Após a morte de seu filho, ao chegar no hospital, Jeong acaba descobrindo que seu filho estava se cortando e por conta disso ele acabou sofrendo de uma culpa imensa, por viver a vida toda sem saber que seu filho estava sofrendo esse tempo todo. E quando ele descobriu que a causa da morte de Seung foi por causa do bullying que ele sofria na escola, e Jihyo, Bae Dong-ho, Jo Hyun-bin e Kim-gyu, ele sabia que eles estavam atormentando seu filho. Mesmo Jihyo, que estava envolvido em tudo isso, foi ao funeral de Seung. Ele é uma pessoa vergonhosa. Depois disso, Jeong passou todos os dias sofrendo e já não podia mais continuar com sua vida. E naquele dia chuvoso no meio da rua, o seu coração parou de bater. Voltando ao presente, Jae-ho, que agora sabemos que é Jeong, diz que sentia muito sobre isso, mas
mas você poderia largar minhas roupas agora? Logo depois os dois se sentam novamente e decidem conversar um pouco mais. Jeong fala que não conseguia abandonar o seu filho por ter tido um destino tão injusto, que ele iria descobrir toda a verdade. Logo depois vemos os valentões sentados conversando, tirando sarro de tudo o que tinha acontecido. E quando Jeong escuta tudo aquilo, fica furioso, mas o que ele podia fazer se era apenas uma alma? O seu segundo filho, que foi deixado sozinho, foi felizmente acolhido pela sua ex-esposa. Um pouco depois, ele descobriu que a segunda pessoa que matou seu filho iria estudar no colégio Jinil, e quando ele vagava pela escola, um aluno acabou conseguindo ver ele. Esse aluno era Jae-ho, e foi assim que ele foi parar no corpo de Jae-ho. Jeong fala que o colégio Jinil era um lugar podre que não iria permitir que outra pessoa sofresse o mesmo destino que seu filho. Alguns dias depois, vemos o esconderijo da gangue dos cachorros, conhecido como Canil. Os capangas do BTS tinham sido pegos pela gangue dos cachorros e estavam sendo humilhados pelos dois amigos do King Yu, que estavam tirando sarro deles por terem apanhado de um aluno do primeiro ano e dizendo que o chefe deles, que no caso é o BTS, estava escondido em algum lugar de medo. O Kong fica puto ao ouvir isso e fala que Ji-ho logo estaria ali. Os dois começam a dar risada deles. King Yu então fala que Ji-ho tinha traído eles, pois ele fazia isso com todo mundo. Depois disso, ele manda os seus capangas apagar as tatuagens deles e colocar eles na lista de perdedores. Na mesma hora, Jo Sang-mo fica desesperado e fala que vai capturar Ji-ho para eles, e todo mundo começa a rir dele por conta da rapidez da resposta. Mas o que ninguém imaginava era que o pai de Seung tinha entrado para a gangue do cachorro usando o corpo de Jae-ho. Ele usaria essa oportunidade para punir cada pessoa que fez o seu filho sofrer com suas próprias mãos. No outro dia, no colégio Jinil, duas garotas estavam admirando dois caras que estavam juntos. E adivinha quem são? É claro que era o nosso protagonista e o seu mais novo amigo, Jeong. O prota descobre que Jeong era mais velho que ele e por conta disso deveria falar mais formalmente com ele. Mas Jeong não era muito bom em conversar. Passa um tempo, Jeong fala que acha que o prota tinha se casado cedo. Ele responde que sim e fala que depois teve que voltar ao exército. Depois o prota pergunta para qual parte do exército ele tinha ido. Jeong diz que foi para a marinha. O prota, ao ouvir isso, fica impressionado e pergunta de que grupo ele era. Ouvindo isso, Jeong deduz que ele também tinha servido na marinha, mas o prota diz que não. Afinal, ele tinha sido dispensado do exército. Passa mais algum tempo e o prota pergunta a Jeong o que ele queria conversar. Jeong fala que tinha um pedido a fazer. Mesmo sendo um pedido egoísta, ele precisava da ajuda do prota, pois a sua filha corria perigo. Mas quem é a filha dele? Isso vocês só vão descobrir daqui a pouquinho. Antes, precisamos ver o que está rolando no canil. Jo Sang-mo, depois de ter falado que iria capturar Ji-ho, King Yu fala que ele precisaria provar que estava falando a verdade. E o mano já entra em pânico, fi. Como assim provar? King Yu fala que ele estava dando uma chance e se ele queria que ele acreditasse no que estava dizendo, ele precisava de uma prova. Ele teria que bater nos seus próprios companheiros com esse pedaço de cano. E é isso que ele faz, batendo várias e várias vezes nos seus companheiros. Após algum tempo, Jo Sang-mo fala que iria acabar com a estreia de Ji-ho e que deixaria ele no pior estado possível, pois agora seria o melhor momento para emboscar ele junto com alguns caras. Mas King Yu diz que não, ele tem que fazer isso na ordem certa. Ordem certa? Como assim? Primeiro de tudo, precisamos acabar com a raça daquele primeiranista que derrotou vocês, Yo Ha-jun. Capturem ele. E agora que os macacos lazarentos foram apagados, uma irmã mais nova foi deixada. Não tem ninguém mais por perto para cuidar dela, certo? Quem? A irmã de Jo Seung-yeon? Isso mesmo, a irmã mais nova dele, Jo Ye-ji. Galera, esse autor é cheio de surpresas. Logo depois, vemos o BTS todo estiloso, cheio dos panos de grife, saindo de um prédio. Porém, de repente, uma garota aparece atrás dele e chama ele. Essa garota era Ye-ji. Ele pergunta a Ye-ji como ela tinha achado esse lugar. Porém, quando ele olha para o seu
rosto, ele fica sem acreditar e pergunta o que havia acontecido com ela, porque ela estava com o rosto todo machucado. Yeji então fala que precisava de ajuda. Voltando alguns dias atrás, quando o Prota estava conversando com Jeong, após o Prota descobrir que Yeji era filha dele, Jeong fala que quando Da-yoon foi transferida para o colégio de Nil e ele começou a se aproximar dela, a sua filha não aceitou muito bem aquilo, pois naquele dia em que ela disse que o professor estava procurando por Jae-ho, ele percebeu na hora que era mentira dela. Afinal, o professor da classe sempre chamava ele no privado, porque ela estava fazendo isso. Mas Jeong imaginava o que Yeji poderia fazer, então ele pensou que precisava proteger Da-yoon do comportamento imaturo da sua filha. E naquele dia do karaokê, quando Prota e Da-yoon estavam sendo perseguidos pelos valentões, ele tinha ajudado eles a fugir, espancando os valentões e impedindo eles de continuar com a perseguição. Mas infelizmente ele viu que sua filha estava junta com aquelas pessoas e o seu semblante era de uma pessoa fria, sem vida. E naquele momento em que o Prota estava voltando da sala junto com Da-yoon, depois de ter derrotado os valentões, e do nada ele acaba gritando com ela, foi aí que ele descobriu que o Prota possuiu o corpo de Ha-jun. Jeong então pede desculpas pelo comportamento da sua filha, pois para ele tudo isso aconteceu porque ele educou mal ela. Porém, dessa vez King-woo e sua gangue estão atrás dela. Não se trata mais apenas de vingar Seung, mas também de proteger Yeji. Mesmo envergonhado, ele pede a ajuda do Prota para salvar sua filha, e nesse momento, o nosso protagonista fica em silêncio. Logo depois vemos Da-yoon na sala de aula, no entanto, de repente ela recebe uma mensagem, onde dizia que ela foi forçada a se transferir da escola por trair um garoto, e depois de se transferir, ela fez o mesmo com o representante de classe e estava namorando com Ha-jun. E com isso, todo mundo da escola começou a julgar a menina por esses boatos falsos. Mas Da-yoon dessa vez não iria ficar parada sem fazer nada. E quando as duas feiosas junto com Yeji estavam passando pelo corredor, Da-yoon aparece na frente delas e pergunta se elas achavam aquilo engraçado, enganando as pessoas por diversão e rindo delas pelas costas. A feiosa fica puta e pergunta se Da-yoon tinha alguma prova de que ela postou aquilo anonimamente. Eu nunca disse que foi anônimo. Eita, pegou ela no pulo. A mina já prepara aquele tapão para dar na cara de Da-yoon, mas Yeji segura o braço dela e fala para ela fazer apenas o que ela mandar. Mas a feiosa não gostou nadinha disso e fala que ela estava passando dos limites esses dias. Yeji então chama a atenção de Da-yoon para falar alguma coisa, porém ela acaba ficando em silêncio e depois diz que não era nada demais e simplesmente dá as costas e sai andando. Mas tudo isso não passava de ciúmes de Ha-jun por conta dos boatos de que ele estava namorando com Da-yoon. Da-yoon, por outro lado, fica sem entender o porquê dessa reação dela, mas alguém não estava gostando muito desse jeito da Yeji. Alguns dias depois, uma das feiosas, que agora me parece mais bonita de alguma forma, acho que era a máscara mesmo, fala que dessa vez Yeji tinha ido longe demais com Jeol, e Yeji pergunta a ela se tinha feito algo de errado. Afinal, Jeol estava um bom tempo tentando entrar para outra facção, bajulando os veteranos aqui e ali, e espalhando boatos ridículos de forma anônima, e isso já estava passando dos limites. Mas a loirinha disse que entendia o jeito dela. Ela, assim como Jeol, estava preocupada com o que aconteceria com a vida escolar delas a partir de agora, por conta do aviso dos 12 zodíacos do BTS, que na verdade Jeol estava tentando manter os lugares delas de alguma forma. Ela então pergunta a Yeji se ela não conseguia entender Jeol nem que seja um pouquinho. Afinal, elas eram amigas desde o fundamental e ela não vinha para a escola há dias. Ela pede que Yeji entre em contato com Jeol, pois está preocupada que tenha acontecido algo com ela. No entanto, quando Yeji olha o seu celular, vê que Jeol tinha mandado mensagem perguntando se ela tinha um tempinho, pois tinha algo para dizer. Tinha a ver com o amigo do BTS, o Jo Sang-mo. Yeji vai ao encontro dela, ela diz que recebeu uma confissão de Jo Sang-mo. Yeji pergunta se ele sempre gostou dela ou se a confissão foi de repente. Ela diz que eles estavam saindo. E do nada esse homem jovem e bonito aparece do lado dela. Olha que casal da pesada, literalmente. Yeji então pergunta a ela que merda de situação é essa. Você está numa situação que vai levar uma surra. Ixi, ferrou pra coitada da Yeji. Ela é levada pelos valentões para um beco, porém Da-yoon acaba vendo tudo aquilo. Um pouco depois vemos Yeji no chão com o rosto todo machucado e Jeol, que dizia ser sua amiga, está adorando essa situação e acaba batendo nela várias e várias vezes. Porém, do
do nada o Jo-Sammo interrompe e fala que se ela continuasse batendo desse jeito, iria machucar seus pulsos de bebê. Oh meu Deus, que coisa fofa, esses dois delinquentes juntos. É assim que se faz, vida. De repente, eles escutam a sirene da polícia e saem correndo. Mal sabiam eles que era a gênia da Dayun que tinha simulado a sirene da polícia através de um aplicativo. Dayun pergunta se Eiji estava bem, mas mesmo quando a menina está querendo ajudar, Eiji nega a ajuda dela e simplesmente se levanta para ir embora. Mas ela não contava com a astúcia da feiosa que tinha voltado com os valentões. Você achou mesmo que iria enganar a gente com esse som do aplicativo? E as duas acabam sendo pegas pelos valentões. Logo depois corta para uma cena que eu não esperava ver um dia. A combinação desses três juntos. E a conversa já começa super saudável. Porque caralho, vocês idiotas me chamaram. O BTS já começa a ter lembranças. Esse infeliz aqui destruiu todos os meus equipamentos. Esse outro acabou com minha carreira como idol. Já o Prota, esse desgraçado sequestrou eu e minha filha. O pau quase quebrando entre os dois e o outro lá com esse sorriso estampado na cara. Jeong tinha seus motivos também com o BTS por conta da morte do seu filho, mas ele achava que talvez estivesse errado sobre ele. O BTS então pergunta qual o motivo dele ter chamado os dois. Jeong fala que eles deveriam trabalhar juntos. O BTS começa a dar risada e pergunta se ele estava bêbado ou algo assim, que não acreditava nessa conversa de aliança dele. Jeong fala que dessa vez King Yu e a sua gangue têm como alvo a Yeji. Voltando com as garotas, as duas tinham caído igual duas patinhas na armadilha do Jo-Sammo. Ele então liga para King Yu e fala que tinha capturado as duas e que levaria elas até ele. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Sim, com certeza. Olho por olho, cabeça por cabeça, receba. Alguém quebrou o nariz agora, hein? E o melhor ainda estava por vir. O golpe reverência de Dayun ataca novamente. Só que agora em um local bem delicado, digamos assim. De novo não é possível, esse autor me odeia, cara. Jiol então tenta atacar, mas Dayun segura ela pela cintura e derruba ela com tudo no chão e o silicone dela vai embora também. Nesse momento Yeji olha para trás e vê que Dayun estava segurando a feiosa no chão. E quando as duas se olham, Yeji decide fugir. Bom, pelo olhar da Dayun dá a entender meio que ela estava dizendo para ela fugir com o olhar. Logo depois entendemos o motivo de Yeji ter procurado Jihyo para pedir ajuda. Ele fala que vai entrar em contato com um amigo seu confiável para poder levar ela no médico, mas ela interrompe o BTS e fala que iria com ele, pois por sua causa uma pessoa da sala, não, uma amiga sua foi capturada. O BTS então avisa o nosso protagonista e o bichão vai puto da vida atrás da sua filha e diz que os planos tinham mudado, ele iria atacar agora. Jeong não gosta nada da ideia, pois para ele era muito cedo ainda para atacar, mas agora já era tarde demais. O BTS já tinha ido sozinho acabar com a raça do King Yu. O bicho é doido, os caras tudo com pau na mão, lá ele, e ele mesmo assim vai com tudo pra cima deles. Mas antes, vamos voltar um pouquinho para entender qual foi a conversa do trio Parada Dura. Bom, o plano de Jeong era o seguinte: o Zarolho e a sua gangue sempre estão todos juntos, e eles são apenas 3. Seria impossível ir contra todos. Ataque leste-oeste. Que merda é essa? É um ditado. Fazer barulho no leste e atacar no oeste. Os caras estão no lugar afastado, estão usando uma fábrica abandonada como esconderijo, conhecida como Canil. O lugar é longe, então precisamos ir de moto. Tem 2 locais que dá para usar como saída de emergência, a entrada e a saída. Se destruirmos as motos na entrada principal, os caras irão checar o que é o barulho e vão se juntar na entrada principal. E assim fazemos a bagunça no leste e quando forem ver, tiramos vantagem da situação e vocês dois aparecem no oeste e acabam com o Zarolho e os seus comparsas. Esse era o plano de Jeong. O Prota fala: tá, beleza, entendi o plano, a gente meio que vai fazer uma cortina de fumaça. Mas depois disso, como a gente resolve a questão dos lacaios dele? Jihyo então fala que seria com uma execução pública. Ele diz que se as motos quebrarem, os lacaios vão acabar fazendo uma bagunça. Além disso, podemos conseguir testemunhas do que o Zarolho está fazendo de errado. Mas as motos destruídas
na entrada não vão voltar a funcionar rapidamente? Jihou fala pra ele não se preocupar com isso, que ele tinha uma ideia muito foda. Voltando para o canil, o gordinho fala que Jo-Sam-mo tinha deixado Yeji escapar e só conseguiu pegar a Dayun. Cheong, ao ouvir aquilo, fica preocupado, afinal ele tinha acatado as ordens do King Yu mais rápido do que ele esperava. Mas aonde estava sua filha agora? Se for assim, vão pegar a Dayun também. Seu zarolho, filha da... Vocês tocaram na Yeji? Uau, temos um convidado. O que veio fazer aqui? Não, ainda não. Se continuar assim, o plano já era. Jihou fala que iria mostrar algo legal para King Yu, mesmo ele só tendo um olho. O valentão responde dizendo que ele fala demais. Vem pra cima. E é isso que ele faz. Mas o que eles não imaginavam era que Jihou, com toda aquela culpa pela morte de Seong, estava mais determinado do que nunca em fazer King Yu pagar pelo que ele fez. Agora ele tinha um treinador, o seu nome era Park Si-bum. E adivinha, esse cara já apareceu muitas vezes na obra. Será que você percebeu? Ele era aquele carinha que apanhava em todas as academias na época em que o Prota estava vivo e foi fazer aquelas pesquisas para sua webtoon. Ele até se gaba para o BTS sobre isso, dizendo que de tanto apanhar nessas academias, acabou aprendendo várias técnicas. E o Jihou tipo, ah tá, que legal, depois de hoje eu saio fora dessa academia. Porém, ele dá um sábio conselho para Jihou, dizendo que uma luta não é para se mostrar, uma luta é para se ganhar. Ele diz que as acrobacias de Jihou são boas para pegar o oponente desprevenido, mas a desvantagem desses movimentos é que não são muito efetivos. Ele precisa dar golpes certeiros e o ponto vital do ser humano é o fígado. Quando o primeiro capanga tenta acertar Jihou, ele desvia e contra-ataca com um chute bem no fígado do cara, e ele continua fazendo todos os ataques no mesmo local em todos os capangas. Geral fica impressionado ao ver aquilo. O BTS tinha amassado todo mundo com um golpe soft. O gordinho, ao ver Jihou se aproximando deles, já fica tremendo de medo, e claro, depois de ter visto geral caindo com um golpe só no mesmo lugar, ele não iria deixar o seu fígado exposto. E o termo técnico para essa pose é Jikumor. Eu sei que o nome é estranho. Mas tudo isso fazia parte do plano de Jihou. Quando uma pessoa protege um dos seus pontos vitais, o outro fica desprotegido. Do lado do nosso protagonista, as coisas não estavam indo muito bem, já que ele estava preso em um trânsito enorme por conta de uma blitz. Voltando um pouco, qual era a ideia foda de Jihou? Na majestosa casa do BTS, na garagem do seu pai, olha os carros que o Kizaru tinha. Cê é louco, o cara parece o CR7. O Prota, ao ver aquilo, pergunta para o BTS se o pai dele negociava carros importados. Não, então ele roubou. Ah, é por isso que você faz parte de uma gangue. Mano, só cala a boca e me escuta. Jihou fala para o Prota que ele vai usar essa picape do seu pai para destruir as motos. Com um carro desse tamanho vai ser moleza. O Prota então pergunta a ele se o seu pai não iria ficar bravo por destruir um carro dele. Jihou fala que seu pai tinha muitos carros e que provavelmente não iria perceber se um sumisse. Logo depois, ele entrega a chave do carro ao Prota. Com o carro do pai do BTS, eles seguem em direção ao esconderijo dos valentões, porém, estava um trânsito terrível devido a uma blitz. O Prota, então, é parado por um oficial que pede para ele assoprar o bafômetro. Ele assopra e depois é liberado. Um pouco depois da saída do nosso protagonista, o oficial fica intrigado com algo. O Prota tinha agido de uma forma tão natural que ele não percebeu nada de errado. Mas agora, olhando bem, tem algo de errado aí. Voltando para a cena onde o BTS está amassando geral, depois dele acertar o chute no gordinho, o inesperado acontece. O cara simplesmente tancou o chute facilmente. Nem chegou a se mexer. Esse daí fazia o treino do Mike Tyson de pescoço, não é possível. Eu e os outros caras não temos o mesmo nível, seu otário. Você chuta demais, seu desgraçado, mas se eu te pegar,
já era. Hã? Que merda é essa? Você fala demais. Toma essa chave de perna. O otário pensou que Jihou só sabia chutar. Se ferrou. Mal sabia ele que o BTS tinha aprendido com seu treinador algumas técnicas de jiu-jitsu. O gordinho coitado, já com a cabeça explodindo, começa a pedir arrego. Mas Jihou não larga ele por nada. Vendo isso, o outro capanga puxa uma faca e vai com tudo pra cima dele. No desespero, Jeong acaba tendo que avisar Jihou sobre aquilo. O BTS então retira a chave e na mesma hora o mano acaba enfiando a faca no rabo do outro, que fica furioso com ele. Isso não é ideia não, boy. Isso não é ideia não. E enquanto os dois idiotas estavam tentando tirar a faca do rabo do outro, King-Yu perde a paciência e muda a atenção dele para os seus capangas. Ele tinha percebido que havia um espião entre eles. Eita, agora a casa caiu pro Jeong. King-Yu vai até ele e fala que cuidaria do traidor pessoalmente. Ele então pergunta quem era ele de verdade. Se você quer saber, vem você tirar minha máscara. Ô louco, aí eu não deixava, hein? Mas antes, vamos para aquele flashback de lei para entender um pouco mais do passado de Jeong. Bom, antes dele morrer, ele era um motorista que fazia entregas. E como nessas entregas, ele precisava entregar as mercadorias bem rápido, ele tinha ganhado a sua primeira habilidade, a velocidade. E quando o Zarolho tenta acertar ele com um bastão de ferro, Jeong, com a sua velocidade, consegue desviar de todos os golpes. Mas as suas habilidades não se resumiam apenas à velocidade. Nas suas entregas, ele precisava ter muita força. Afinal, algumas mercadorias eram bem pesadas e com isso ele adquiriu muita força nos braços. E por conta disso, ele consegue parar o golpe do Zarolho com apenas os braços. É, galera, a partir de agora, cuidado como você fala com o entregador. É só um aviso. O Zarolho fica sem acreditar na força que ele tinha nos braços. Jeong então, com sua força, empurra o bastão de ferro com tudo na fuça dele. Mas não para por aí. Nas suas entregas, algumas vezes era proibida a entrada de carros de entrega. Então Jeong tinha que carregar todas as caixas pesadas, como resultado adquiriu costas firmes. E olha o golpe que ele aplica no Zarolho. Além disso, quando o elevador dos prédios não estavam funcionando, ele tinha que fazer as entregas subindo as escadas, e isso ocorria muitas vezes. Como resultado, adquiriu mais uma habilidade, pernas fortes. Tá bom então, fosse assim todo trabalhador tava no UFC. Jeong então acerta uma joelhada voadora na cara do Zarolho, um chute na costela e um chute na cara, fi. No entanto, a sua maior habilidade que ganhou fazendo esse serviço foi a paciência, já que alguns clientes eram muito folgados. Mas agora isso era diferente. Esse cara foi o responsável pela morte do meu filho e agora ele está tentando machucar a minha filha. King-Yu, você esgotou a minha paciência. Enquanto isso, o grupo do Jo Sang-mo, que estava na entrada principal, estavam se pelando de medo. Afinal, ele tinha deixado Yeji escapar. Porém, quando ele olha para dentro do galpão, ele vê geral caído no chão, agonizando de dor. Ele se pergunta o que aquele cara havia feito e o porquê o Zarolho estava levando uma surra dele. Mano, que merda esses dois estão fazendo? Oxi, Kwak Jihou, o que ele está fazendo aqui? Ah, merda, acho que eu vou meter o pé daqui. Só foi ele terminar de falar que o Prota já chegou daquele jeito, destruindo tudo. Ele então tapa a boca de Dayun e puxa o seu cabelo. Tire suas mãos da Dayun agora. Agora o negócio vai ficar feio pro lado do Zarolho, hein? Infelizmente, galera, essa obra não está sendo mais traduzida no BR. Você só encontra os outros capítulos na gringa. Por conta disso, encerramos por aqui os recaps dessa obra. Pelo menos por enquanto. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto, família. Um abraço. Fui!